Boa noite. Boa noite, queridos irmãos. Vamos iniciar o Evangelho no Lar e todos os domingos vamos fazer a mesma coisa, elevando nesse momento o nosso pensamento ao nosso Criador, a Jesus, colocando a nossa água, a fim de podermos receber o medicamento espiritual que necessitamos, porque só Jesus sabe das nossas reais necessidades. Te agradecemos, Mestre, por essa oportunidade, por aqueles irmãos que têm possibilidade de nos assistir nesse momento e por todos aqueles que nos assistirão mais tarde, através do vídeo. Abençoa, Mestre Jesus. Adentra cada lar, ilumina cada cantinho, ilumina a mente e o coração de cada irmão que nesse lar reside. É o que te pedimos, Mestre. E que nessas águas possam esses benfeitores amigos derramar os bálsamos salutares, o remédio espiritual que o corpo necessita nesse momento. Muito obrigada e que assim seja. E fique comigo, fique conosco, Mestre Jesus, nesse momento do Evangelho. Muito obrigada, que assim seja. Nós vamos falar hoje sobre a paciência, lá do capítulo 9 do Evangelho, no item 7, para quem gosta de nos acompanhar, que nos diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Falamos aqui daqueles nossos parentes difíceis, daqueles que realmente colocam a nossa paciência à prova, porque a nossa família é a nossa primeira escola. E aí segue o Evangelho nos dizendo assim: a vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por nos ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos, por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. Muitas vezes a gente fica olhando só para o nosso próprio umbigo, fica olhando só o nosso problema e fica muito grande, muito pesado. E aí quando a gente começa, deixa a nossa fé fluir, a nossa crença no Pai, que sabe que jamais nos abandona. E a coisa fica mais leve de levar. Inclusive porque se olharmos para os nossos irmãos, nós vamos ver que tem gente com fardo bem mais pesado que o nosso. E é isso que Jesus quer de nós, que a gente olhe para os nossos irmãos. Então ele diz que a gente não olhe para baixo, que a gente erga a cabeça. E é nesse erguer de cabeça que a gente vai enxergar ao nosso redor e vai ver
quão pesado é o fardo, muitas vezes, dos nossos irmãos. E quando a gente fica só olhando só para nós, a gente não lembra dos outros. E aí nos diz assim: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar. Ao passo que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Aí nos diz que é um espírito amigo, né? E aí nós gostamos de ler sempre o estudo sistematizado que nos auxilia sempre. Porque nem todos fazem o evangelho. E aí um carinho que nós fazemos é auxiliar com esse estudo sistematizado, que nos diz assim: por que a dor é uma bênção? Porque ela é o veículo através do qual nos regeneramos perante os erros do passado, em razão dos nossos desvios da rota da felicidade. Por isso, diante do sofrimento, ao invés de nos afligirmos, é mais lícito bendizer a Deus pela oportunidade de resgate que nos concede. Sendo uma bênção, a dor, né? Como explicar o fato de a dor se tornar insuportável, levando pessoas ao desespero? Deus não põe fardos pesados em ombros frágeis. Desse modo, a dor está sempre na proporção das forças e capacidade de cada um. Logo, depende igualmente de cada um a iniciativa de buscar o meio para suportá-la, sem o que esta sempre parecerá maior do que é na realidade. Deus, contudo, não desampara ninguém, porque quando procuramos ao Pai, tudo fica mais fácil. O auxílio vem e a dificuldade, ela está em todos nós. E é justamente para que cheguemos até Ele, para nos fazer ir ao Pai. Quem não vai a Deus por amor, vai pela dor. E todos nós iremos a Ele, mais dia menos dia. Porque a vida, então, é tão dolorosa na Terra? Porque nós a tornamos assim em razão do nosso procedimento, competindo-nos agora a restituir-lhe a condição de reino de paz e de felicidade. Ser feliz é ser bom, e ninguém impede alguém de ser bom. E o Evangelho é lição de amor para todas as criaturas. No entanto, insistimos em querer aplicá-lo aos outros, e aí está o erro. É que às vezes nós sempre gostamos de ser juízes bonzinhos para com os nossos erros, mas gostamos muito de criticar o nosso irmão. Quando o nosso irmão comete alguma falta, nós gostamos de apontar o nosso dedinho. Mas quando a gente aponta o nosso dedinho, tem vários apontando para nós. Nós somos pequenos ainda, então estamos numa caminhada, precisamos aprender a ter paciência com o erro do nosso irmão, porque nós também erramos. E acerca desse problema, qual o caminho que nos oferece então o Evangelho? Bom, o Evangelho nos lembra que a prece, aliada à nossa fé, constitui um remédio eficaz para obtermos de Deus as forças necessárias para suportarmos nossas dores. Mas isso não basta. É necessário também saber esperar e, à frente das tribulações, cultivar a paciência. Também somos imediatistas. Nós queremos tudo para ontem, mas esquecemos que Deus é quem sabe de tudo. E Ele só vai mandar no momento oportuno, nós vamos receber o retorno das nossas preces, porque nenhuma prece fica sem resposta. Em todos os obstáculos por vencer e em todas as sombras por extinguir, enganjemos a paciência a serviço do coração. Isso nos diz Emmanuel no livro Astronautas do Além.
Então, por que a paciência é uma caridade? Porque praticamos também a caridade quando perdoamos aos que Deus nos colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Muitas vezes aquele irmão que nos tortura, né, justamente para que possamos evoluir espiritualmente. Se nós queremos fazer a reforma íntima, se queremos nos melhorar, aí está a oportunidade. É que muitas vezes estamos dentro do problema e não conseguimos enxergar com esses olhos de ver, como dizia Jesus. Precisamos ter olhos de ver. Se nós enxergarmos esse irmão só como problema, nós não vamos conseguir solucionar. Paciência, no fundo, é resignação quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular. De que forma a paciência constitui o remédio que ameniza as dores? A paciência propicia a serenidade capaz de nos fazer ver que, a par do sofrimento, há um número bem maior de bênçãos, dádivas e compensações que emanam do Pai, diante das quais as nossas dores passam a ser bem menores e menos significativas, conquanto ainda nos afetem. É aquilo que nós muitas vezes esquecemos, porque quando a gente acorda, já podemos agradecer porque acordamos, podemos agradecer porque tivemos uma cama, podemos agradecer pelo dom da visão, da fala, tanta coisa, do caminhar, sempre temos para agradecer. Agradecer pela família, precisamos agradecer, principalmente por esses instrumentos que nos põem à prova. E de que forma, em termos de paciência, de que modo o Cristo nos serve de modelo? Jesus, que nada tinha para se penitenciar, sofreu muito mais que cada um de nós, que ao contrário, temos muito o que espiar do nosso passado. De exemplo maior de paciência, não se tem conhecimento. Realmente, exemplo maior de paciência do que Jesus, nós não, de minha parte, não sei citar alguém. Jesus foi a paciência sem limites. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou acumpliciar-se com o mal. Isso nos disse Emmanuel no livro da Esperança. Então, nós precisamos aprender a agradecer, e quando nós aprendemos a agradecer, nós também começamos a ter paciência com as coisas que vêm nos contrariar, que vêm nos afetar no nosso cotidiano. Aquelas coisas muitas vezes de fora, aquela pessoa mal-humorada, aquela pessoa que às vezes damos um bom dia sorrindo, estamos bem e a pessoa diz: só se for para ti o bom dia, o meu não está bom. E nós precisamos ver que o irmão, quando está infeliz, ele quer ver todos infelizes. Mas nós não devemos deixar que o temporal do outro afete a nossa paz. Mas tem que ser o contrário, que a nossa paz invada o temporal do nosso irmão. Vamos contagiar ele com a nossa alegria, com o nosso bom humor e não deixar que o mau humor dele nos afete. Aí nós estamos entrando na sintonia do mal e não é isso que nós merecemos como filhos de Deus que somos. Então vamos contagiar com o bem, fazer o bem sempre. Quando a gente faz o bem para o nosso irmão, o mais abençoado seremos nós, com certeza. E aí no Evangelho fala da obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência
é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, não mais do que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Jesus veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está assim, marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. O seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que se fecha ao seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos e forçaremos, com sua vontade rebelde, no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvidos aos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, a obediência e a resignação são diferentes. O que diz aqui? A obediência é o consentimento da razão. Ou seja, nós, quando trabalhamos, a hierarquia nos diz que precisamos obedecer ao nosso chefe, ao nosso superior imediato. E a resignação, quando sofremos um ataque, seja moral, seja material, uma perda, nos resignarmos com a vontade do Pai, porque o Pai sempre sabe o que é melhor para nós, o que é necessário para a nossa evolução espiritual. Então, são diferentes. A obediência é da razão e a resignação é do coração. Em que consiste a obediência aludida no texto? É o cumprimento da lei de Deus pelo estudo do Evangelho e pela prática do mesmo. Vamos ficando mais obedientes ao Pai, mais brandos e, consequentemente, mais felizes. A obediência é o consentimento da razão. E o que é resignação? São os bons sentimentos que alimentamos em nosso coração. É compreender a necessidade de não nos revoltarmos, de sermos bons, a fim de sermos felizes. A resignação é o consentimento do coração. De que modo Jesus exemplificou a obediência e a resignação? Cumprindo a vontade de Deus junto a nós, compreendendo nossa fraqueza, sofrendo pacientemente as nossas agressões e perdoando-nos. Ninguém ascende ao rumo de Deus sem o esforço sacrificial de si mesmo. A marcha evolutiva é de todos, mas a opção da estrada é de cada um. Ou seja, nós não podemos evoluir pelo nosso irmão. Nós podemos querer que ele cresça, que ele evolua, mas nós não podemos fazer nada. Se ele não quiser se reformar, se ele não quiser se livrar dos vícios, se ele não quiser fazer a reforma íntima, vendo que está errado em si, nós não vamos poder fazer nada. O crescimento é individual. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória.
Obediência e resignação equivalem à negação do sentimento e da vontade? Não, ao contrário. Quando nos mostramos obedientes aos mandamentos divinos e resignados diante da nossa prova, estamos impondo o nosso sentimento de amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos, e exercendo nossa vontade em dominar as nossas más tendências. Aquilo que falamos. Se nosso irmão não quiser se melhorar, nós nada podemos fazer, nós podemos nos melhorar. Perante a visão acanhada dos homens, essas visões podem equivaler à negação do sentimento e da vontade. Contudo, perante Deus, a quem devemos realmente prestar contas, essas virtudes representam disciplinamento da nossa vontade no atendimento aos seus desígnios. Então, jamais duvidar da presença de Deus em nossa vida. Como podemos aprender a desenvolver em nós essas duas virtudes, a obediência e a resignação? A perfeita assimilação do Evangelho de Jesus por cada um de nós, seja pela própria conscientização, pelo exemplo das pessoas de bem, pelas boas leituras, ou ainda pela orientação das religiões que conduzem ao bem, nos levará a desenvolver essas e outras virtudes. Em último caso, a dor decorrente dos nossos desvios também contribuirá. Quando aquilo que falamos antes, a dor, nós precisamos nos resignar com a dor. Fazer o bem, seguir fazendo o bem, porque o amparo jamais nos faltará. Deus nos fortalece como Pai bondoso e misericordioso, sempre vai nos fortalecer. E o auxílio vem, seja na forma de um amigo, seja na forma de um parente, sempre. E o plano espiritual, os benfeitores, o nosso anjo guardião, estará conosco, nos fortalecendo. Embora não possamos vê-lo, eles estão conosco. Por essa razão, em nossa família fraternal, encontraremos sempre neste ou naquele irmão infeliz o necessitado em forma de algoz ou travestido em piedoso censor, fiscalizando nossos atos e palavras. Isso nos diz Joana de Ângeles. A dor, então, é um ensinamento? Sim. Quando nos deixamos levar pelo orgulho e pelo egoísmo, damos as costas para Deus, que nos adverte pela dor, a fim de voltarmos ao bom caminho. Somos espíritos enfermos em tratamento de emergência nas mãos de Jesus, o amigo incomparável e constante. Mas então qual a consequência para aquele que não adota essas virtudes como conduta? Terá retardado seu progresso e deixará de contribuir para o daqueles que lhe compartilham o lugar na sociedade. Entretanto, a lei do progresso, que deve ser obedecida por todos, impõe ao espírito rebelde e preguiçoso a retomada ao caminho do bem através de duros sacrifícios. Adiar a dívida significa reencontrá-la mais tarde com juros adicionados em caráter de cobrança em moratória, nos diz Joana de Ângeles em Lampadário Espírita. Ou seja, se não nos melhorarmos, não tentarmos nos reformar, nos direcionar para o caminho do bem, como o Pai maior quer de nós, se não for nessa encarnação, será numa outra. Se não for na outra, será na outra. Por quê? Porque esse Pai é tão bondoso, tão justo, tão misericordioso, que Ele sempre vai nos dando oportunidades. E as oportunidades são através das inúmeras reencarnações. Então, vamos tentar nos melhorar. Vamos tentar ver aquele irmão difícil com olhos de amor. Vamos nos perguntar o que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. Não é fácil, muito difícil muitas vezes, mas nós conseguimos driblar.
Nós conseguimos, porque o amparo vem, a força vem do plano espiritual. Está bem? Vamos fazer a nossa oração final, lembrando que todos os domingos estaremos aqui para o Evangelho no Lar, ainda com auxílio do roteiro sistematizado, o estudo através da doutrina espírita. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, que estiveram conosco nesse momento, visitando os lares, abençoando cada irmão, que todo irmão que tomar essa água com fé possa sentir a melhora através do medicamento espiritual que foi colocado na água. Ilumina, Mestre Jesus, cada canto desse lar e que possamos todos ter uma semana de paz, de harmonia em nossos lares. Que a saúde daqueles irmãos que se encontram enfermos, seja do corpo, seja da alma, seja restabelecida nesse momento, Mestre Jesus. É o que te rogamos de coração puro. É o que te pedimos, Mestre. Abençoa cada um conforme a sua necessidade ou conforme o seu merecimento. Muito obrigada. Que assim seja. Um grande beijo. Até a próxima semana.